Acompanhe hoje em mais uma superprodução do canal Senhores da Guerra. Em Senhores da Guerra, vamos falar sobre um nome que ecoa através dos milênios como sinônimo de gênio militar e audácia. Aníbal Barca. Ele foi o pesadelo de Roma. O homem que levou elefantes através dos Alpes e que por mais de uma década aterrorizou a maior potência do mundo antigo em seu próprio território. Mas quem era realmente Aníbal? Como um general de Cartago, quase conseguiu destruir Roma. E por que, apesar de suas vitórias espetaculares, ele acabou derrotado? Preparem-se, porque a jornada de Aníbal Barca é uma das histórias mais épicas e trágicas que a humanidade já conheceu. Para entender Aníbal, precisamos primeiro entender o mundo em que ele nasceu. Em 247 a.C. Sua cidade, Cartago, norte da África, era uma potência marítima e comercial, a grande rival de uma república em ascensão, chamada Roma. Seu pai, Hamilcar Barca, era um general cartaginês lendário, que lutou na Primeira Guerra Púnica e guardava um profundo ressentimento pela derrota. Uma famosa história, talvez uma lenda, conta que Hamilcar levou seu filho Aníbal, com apenas 9 anos, a um altar e o fez jurar ódio eterno a Roma. Com esse juramento, real ou simbólico, definiu o curso da vida de Aníbal. Aníbal não cresceu como um nobre comum. Sua infância e juventude foram passadas nos campos de batalha da Península Ibérica, onde seu pai expandia os territórios de Cartago. Ali, em meio a montanhas e combates constantes, o jovem Aníbal aprendeu na prática sobre logística, táticas de guerrilha e, mais importante, como liderar um exército diversificado, composto por soldados de diferentes culturas e línguas. Quando seu pai e seu cunhado morreram, a escolha do exército foi unânime. Em 221 a.C., com apenas 26 anos, Aníbal tornou-se o comandante supremo das forças cartaginesas na Espanha. Ele não perdeu tempo. Com uma energia implacável, expandiu o controle de Cartago, subjugando tribos locais e consolidando seu poder. Seus olhos estavam sempre fixos em seu verdadeiro inimigo, Roma. O ponto de virada foi o ataque à cidade de Sagunto, uma aliada de Roma. Aníbal sabia que isso seria uma provocação direta, estopim que acenderia a chama da guerra. E foi exatamente o que aconteceu. Roma declarou guerra e a Segunda Guerra Púnica começou. Os romanos esperavam uma guerra convencional. Talvez no mar ou na própria Espanha. Não poderiam estar mais enganados. Aníbal tinha um plano. Um plano tão ousado, tão insano, que ninguém nunca poderia prever. Ele não iria esperar por Roma. Ele levaria a guerra até a porta deles. No outono de 218 a.C., Aníbal iniciou uma das marchas militares mais famosas da história. A travessia dos Alpes. Ele liderava um exército massivo e multiétnico, com soldados iberos, africanos, celtas e sua temida cavalaria númida. E claro, os famosos 37 elefantes de guerra. Imaginem a cena. Dezenas de milhares de homens e animais gigantes, escalando passagens montanhosas congeladas, enfrentando nevascas, deslizamentos de terra e ataques de tribos hostis. As perdas foram gigantescas. Milhares de soldados e quase todos os elefantes morreram no caminho. Mas Aníbal persistiu. Quando finalmente desceu para as planícies da Itália, seu exército estava exausto e drasticamente reduzido. Mas ele havia conseguido o impossível. Ele pegou Roma de surpresa, aparecendo onde ninguém jamais esperaria. O pânico começou a se espalhar pela República. Roma enviou seus cônsules e legiões para deter o invasor. Mas eles subestimaram gravemente o gênio tático de Aníbal. Nas batalhas de Ticino e Trébia, ele usou sua cavalaria superior e seu conhecimento do terreno para esmagar os romanos. Aníbal era um mestre da psicologia, explorando a arrogância e a impaciência dos generais romanos. Sua próxima jogada foi ainda mais brilhante. Em 217 a.C., ele atraiu um exército romano inteiro, liderado pelo cônsul Caio Flamínio, para uma passagem estreita ao longo do lago Trasimeno. Ao amanhecer com uma névoa densa,
Cobrindo o campo, as legiões marcharam direto para a maior emboscada da história antiga. As tropas de Aníbal, escondidas nas colinas, atacaram de todos os lados. O exército romano foi completamente aniquilado. A notícia da catástrofe em Trasimeno mergulhou Roma no terror absoluto. As portas da cidade foram trancadas. E o ditado, Hannibal ad portas, Aníbal está às portas, tornou-se um grito de pavor que ecoaria por gerações. Mas o auge da genialidade de Aníbal, sua obra-prima tática, ainda estava por vir. Em 2 de agosto de 216 a.C., perto de uma aldeia chamada Canas, ocorreu uma das batalhas mais estudadas de todos os tempos. Os romanos, desesperados para acabar com Aníbal de uma vez por todas, reuniram o maior exército que sua história já tinha visto. Cerca de 86.000 homens. Aníbal tinha pouco mais de 50.000. Os cônsules romanos, confiantes em sua superioridade numérica, planejavam simplesmente esmagar a linha cartaginesa pelo centro. Aníbal previu exatamente isso. Ele posicionou suas tropas mais fracas, os gauleses e iberos, em um centro convexo, que se projetava em direção ao inimigo. Em suas alas, ele colocou sua infantaria africana de elite, e nos flancos, sua cavalaria invencível. Quando a batalha começou, as legiões romanas avançaram com força total, empurrando o centro para trás. Mas isso era parte do plano. A linha cartaginesa cedeu de forma controlada, formando um crescente, um arco que atraía cada vez mais romanos para o centro. Enequanto, e sua cavalaria de Aníbal destruiu a cavalaria romana em ambos os flancos, e em seguida circulou para atacar a retaguarda da infantaria romana. O exército romano, o maior, já reunido, foi completamente cercado. O que se seguiu foi um massacre. Ao final do dia, dezenas de milhares de romanos jaziam mortos no campo, incluindo um dos cônsules e inúmeros senadores. Canas foi uma vitória tática perfeita, um duplo envolvimento que se tornou o sonho de todo general na história. Após a vitória devastadora em Canas, o caminho para Roma parecia aberto. Seus generais imploraram: marche sobre Roma, mas Aníbal hesitou. Por quê? Essa é uma das grandes questões da história. Aníbal não tinha equipamento de cerco para tomar uma cidade tão bem fortificada. Seu exército estava exausto após a batalha brutal. Além disso, ele esperava que a vitória em Canas fizesse os aliados italianos de Roma desertarem em massa, isolando a cidade. Alguns o fizeram, mas muitos dos principais aliados permaneceram leais. E, crucialmente, o governo de Cartago, talvez por inveja ou por uma estratégia diferente, recusou-se a enviar os reforços e suprimentos que Aníbal desesperadamente precisava. A oportunidade de ouro foi perdida. Roma, embora abalada, não se quebrou. Eles adotaram uma nova estratégia, idealizada por Fábio Máximo, que ficou conhecida como estratégia fabiana. Em vez de enfrentar Aníbal em batalhas abertas, os romanos passaram a persegui-lo, atacando suas linhas de suprimento e evitando confrontos diretos, desgastando seu exército lentamente. Enquanto Aníbal estava preso no sul da Itália, uma nova estrela acendia em Roma: Públio Cornélio Cipião, mais tarde conhecido como Cipião Africano. Cipião era jovem, brilhante e, o mais importante, ele havia estudado Aníbal. Ele entendeu que para derrotar o mestre, era preciso usar suas próprias táticas contra ele. Cipião foi enviado para a Espanha, a base de poder original de Aníbal, e, em uma série de campanhas brilhantes, conquistou a região, cortando a principal fonte de reforços e suprimentos para o exército cartaginês na Itália. Com a Espanha segura, Cipião fez uma jogada ousada, a mesma que Aníbal fizera anos antes. Ele levou a guerra para o território inimigo. Ele invadiu a África do Norte, ameaçando a própria Cartago. O plano funcionou. O governo cartaginês, em pânico, chamou seu maior general de volta para casa. Após 15 anos na Itália, Aníbal foi forçado a abandonar a campanha de sua vida para defender sua pátria. Em 202 a.C., perto da cidade de Zama, os dois maiores generais da época
finalmente se encontraram frente a frente. Aníbal, com um exército de veteranos cansados e recrutas inexperientes. Cipião, com legiões disciplinadas e, ironicamente, com a cavalaria númida, que havia desertado para o lado romano. Aníbal tentou usar seus elefantes, mas Cipião, antecipando a tática, organizou suas tropas em colunas, com corredores abertos. Quando os elefantes avançaram, os soldados romanos simplesmente abriram caminho, e os animais passaram sem causar muito dano, sendo afugentados para os flancos. A batalha que se seguiu foi longa e sangrenta. No final, a superioridade da cavalaria de Cipião e a disciplina de suas legiões prevaleceram. O exército de Aníbal foi destruído. A Batalha de Zama marcou o fim da Segunda Guerra Púnica e o fim do sonho de Aníbal. Cartago se rendeu, aceitando termos de paz humilhantes que a transformaram em um estado cliente de Roma. Mesmo na derrota, Aníbal continuou a servir sua cidade, tentando reformar a política e a economia de Cartago. Mas o ódio de Roma por ele era implacável. Eles o viam como a personificação de todos os seus medos e exigiram sua entrega. Para não ser capturado, Aníbal fugiu, iniciando um longo exílio. Ele viajou pelo Mediterrâneo Oriental, servindo como conselheiro militar para reis que também se opunham à expansão romana. Mas onde quer que fosse, a sombra de Roma o seguia. Finalmente, em 183 a.C., já um homem idoso, ele foi cercado por agentes romanos na Bitínia, na atual Turquia. Recusando-se a dar a Roma a satisfação de exibi-lo como um troféu, ele tirou a própria vida, tomando um veneno que, segundo a lenda, carregava em um anel há anos. Suas últimas palavras teriam sido: "Vamos livrar os romanos de sua longa ansiedade, já que eles não têm paciência para esperar pela morte de um velho." Aníbal Barca foi derrotado no final, mas seu legado é imortal. Ele nunca perdeu uma grande batalha na Itália. Sua travessia dos Alpes, suas emboscadas geniais e, acima de tudo, a obra-prima tática de Canas foram estudadas por generais e estrategistas por mais de 2000 anos, de Júlio César a Napoleão Bonaparte, até os dias de hoje. A história de Aníbal é a prova de que às vezes a genialidade de um único indivíduo pode mudar o curso da história, mesmo que no final o destino e o poder de um império implacável se mostrem fortes demais. Muito obrigado por assistirem a esta jornada épica. Se você gostou de conhecer a história de Aníbal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.